Olá, boa tarde, aqui Clara Omanen, aquele nosso encontro aos domingos. O assunto hoje é muito importante, é um assunto bastante sensível, mas muito importante. Alzheimer, a esperança, a cura? Vamos saber? Então, primeiro eu gostaria de falar para vocês como identificar o Alzheimer, né? Como identificar precocemente um início, né, de demência. Porque veja bem, a demência nem sempre é diagnosticada com o Alzheimer, mas a gente pode evitar a demência. Então, quais são as dicas iniciais? Bom, problemas de memória, dificuldade. Oi, Elaine, bem-vinda! Gente, vamos compartilhar. Quem tiver comigo, dá um alô aí para eu saber que não tô sozinha. Já sabe que a tia Clara é carente. Vamos dando um like aí, tá bom? Compartilhando se você conhece alguém que tá passando por essa dificuldade, ou se você quer alertar alguém, compartilha essa live, tá bom? Então, resolução de pequenos problemas matemáticos, por exemplo, dificuldade de executar tarefas habituais, dificuldades de tempo, de se localizar em tempo e lugar, dificuldade em relacionar objetos, colocar os objetos fora do local habitual, falta de julgamento para tomar decisões, perda de iniciativa e mudanças no humor e na personalidade. Gente, esse é um assunto sensível para mim, porque há mais ou menos uns 20 anos atrás eu comecei a apresentar sintomas de demência. Então, todo mundo brincava com isso, né? Eu, por exemplo, eu dirigia, eu me perdia, ficava rodando em círculo, né? Porque eu tinha mais ausências e as pessoas riam. Eu não conseguia ir nos lugares sozinha, porque eu não memorizava os lugares. Então, eu sempre ia com uma funcionária. Eu tinha muitos clientes, mas eu não lembrava das pessoas. Então as pessoas vinham na rua, me abraçavam, me beijavam. Oi, Regina, obrigada. As pessoas vinham, me abraçavam, me beijavam e eu não tinha a menor ideia de quem estava ali. Oi, marido. Meu maior fã tá aqui me assistindo, como sempre. Obrigada, amor. Então, os pequenos sinais foram acontecendo e eu não levei a sério. Sempre esqueci as coisas, desorganizada. Eu trabalhava como cabeleireira, então eu sempre deixava cair o pente, toda hora caía alguma coisa, né? Maquiadora, eu não conseguia organizar a minha própria maquiagem. Mas as coisas foram, né? E o que me chamou a atenção foi há 16 anos atrás, quando eu fui fazer uma vacina de... Fui fazer uma vacina de hepatite, né? Aí a pessoa me perguntou, quantos anos você tem? E eu disse, eu tenho 36. Depois, não, eu tenho 38. E na verdade, eu já tinha 40, né? Gente, eu sou velha, eu tinha 40, então... é quase 40, né? Então, eu lembro que, assim, eu não conseguia dizer a minha idade. Eu tive dificuldade também, naquele dia, de dizer o meu nome completo. E a coisa foi ficando pior, né? Aí eu me mudei para Finlândia e eu tive
eu tive várias ausências lá, né? Eu não conseguia ir nos lugares, tinha a escola do meu filho, eu não conseguia ir. Todo dia o mesmo endereço, mas eu tinha que ligar para uma amiga para ela me dar orientações. E a coisa foi piorando. E quando eu comecei a realmente ficar mal, né, assim, com demência, eu percebi, quando eu fui comer uma vez, eu fui comer sushi, e eu vi que eu não conseguia segurar os palitos mais, né? E aí naquele dia eu comecei a observar que eu fazia uma bagunça enorme quando eu comia. E aconteceu no ano de 2014 uma piora muito grande. Eu lembro que eu caí, eu tive uma paralisia, eu caí na rua, uma pessoa me pegou de carro, foi me levar em casa e ela me perguntou onde você mora. Eu estava a 100 metros da minha casa, mas eu não sabia dizer aonde eu morava. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu fui ficando realmente sem condição. Já eu ficava muito tempo de cama, porque eu estava muito doente na época. E eu lembro que eu passei 3 meses sem ver televisão. Para uma pessoa que fica o tempo todo na cama, não ver televisão, né? E 3 meses sem ver televisão. Porque eu não sabia ligar a televisão, usar o controle, né? Aí um dia o meu marido ficou 1 hora tentando me ensinar a usar o controle, até que ele desistiu e foi trabalhar. Aquele dia eu percebi que estava ficando... Oi, Sandrinha! Boa tarde! Aquele dia eu percebi que estava ficando muito difícil. Falar foi muito complicado, eu falava, as pessoas não entendiam. Eu tinha alterações de humor. E então no hospital eles fizeram uma bateria de exames, né, com neuropsicólogas, todos aqueles testes de coordenação, de memória, e eu fui diagnosticada em 2014 com demência. Eu saía, eu ainda dirigia, mas eu nunca conseguia chegar nos lugares, mesmo usando o GPS. E eu não lembrava muito das coisas. Como era muito complicado falar, era muito difícil, me cansava muito. Oi, Nelly! Eu parei de falar. Fiquei um tempo sem falar, né? E aí eu já não podia mais sair sozinha. Tipo, se eu fosse ao banheiro, eu fosse a um restaurante com meu marido, e no restaurante decidisse ir ao banheiro, eu saía e dali... Ninguém me achava mais, né? Achava, mas bem longe. Então, uma vez eu saí, fiquei 5 horas perdida na neve, quase morri congelada. E não adiantava, as pessoas me ligavam e eu não reconhecia que o telefone estava tocando para mim. Também já aconteceu Bom, enfim. Eu tive um quadro de demência. Só que eu não aceitei isso, né? Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de aceitar a derrota fácil. E teve uma coisa que me ajudou. E só depois eu fui saber. Eu não tenho diagnóstico de Alzheimer, o assunto hoje é Alzheimer, mas eu tô falando da demência. E eu tive o diagnóstico de demência. Inclusive tive a confirmação no ano passado, em janeiro do ano passado, tá fazendo 1 ano, do diagnóstico de demência. Então, como é que eu curei o meu cérebro, né? Eu curei com aquilo que eu já sabia e eu fui aprendendo cada vez mais, né? Existe cura para o Alzheimer. O professor Marty Russo, diretor nacional da National Director for Dementia Research, ele é diretor nacional de pesquisa sobre demência, diretor do Queen Square Dementia Biomedical Research, professor clínico de neurologia e consultante neurologista of National Hospital of Neurology,
Neurosurgery. So, ele é um cirurgião, um neurocirurgião, e ele descobriu a cura para o Alzheimer. Só que não é uma coisa fácil. E como que é a cura? Como que foram todas as descobertas, né? Você vê o currículo dele é grande e ele conseguiu realmente provar isso. Conseguiu com um medicamento que inibe o sono profundo. Então, ele conseguiu provar que quando você dorme profundamente, o seu cérebro se recupera, né? E você consegue se curar do Alzheimer. Há muitos anos atrás, eu li um livro que me impactou bastante. Chama-se A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. Eu li esse livro fazem 20 anos e me impactou muito porque eu já senti os sintomas, né, da demência chegando, e então ela curou dormindo, né? Ela é uma neurocirurgiã, ela teve um tipo muito raro de AVC, então o cérebro dela ficou totalmente... Ela quase morreu e ela teve que aprender a comer, teve que aprender a reconhecer os números. Eu aconselho, se você tem alguém na família, eu aconselho a ler esse livro. Chama-se A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. Esse é o título em português. E então eu sempre soube que eu tinha que dormir, né? Dormir era uma coisa importante. Então, veja bem, se você está tendo esses sintomas, tipo perda de memória, você não consegue lembrar onde você deixou as coisas. Mas isso é normal, Clarice, todo mundo vive isso. Não é normal. Se as pessoas riem de você, fazem piada, ou se você tem uma dificuldade de aprender, se você tem uma dificuldade de se expressar, se você quer aprender um idioma e não consegue, uma coisa muito importante foi quando foi em 2004, eu percebi, eu estava num treinamento de inteligência emocional e a pessoa me pediu para responder e contar os pontos. Então eu tinha que contar 1, mais 2, mais 3, mais 4 para dar um total das minhas respostas. E eu não conseguia. Então eu chamei o assessor do meu mestre e disse, eu não consigo isso. E ele disse assim, como assim não consegue? Eu falei, como eu faço se eu não consigo fazer essa conta? Agora você vê, eu estava tendo aulas de neurociência, eu estava tendo aulas de inteligência emocional, de programação neurolinguística, e como explicar para a pessoa da equipe que eu não conseguia somar 1 mais 1. Claro que não era 1 mais 1, era 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, sabe? Era assim, eram números simples, mas eu tinha que fazer uma soma que no total ia dar uma resposta do meu questionário. E eu me percebi não conseguindo fazer isso. Eu comecei a fazer muitos erros na minha profissão também. Eu era cabeleireira, colorista, e eu lembro que uma vez eu falei, gente, mas eu tô cometendo muitos erros, né? Então essa foi uma chamada para mim também. E, enfim, as pessoas riam de mim porque eu não achava os endereços, porque eu andava em círculo, porque eu queria ir para um lugar e acabava indo para outro. Era como se eu fosse meio burra, né? Quando na verdade eu estava sofrendo mesmo de problema cognitivo sério. E hoje quem me vê aqui fazendo lives não consegue imaginar que eu estive nesse ponto, mas eu estive. E eu digo para você, eu aprendi 3 coisas fazem você evitar o Alzheimer ou tratar o Alzheimer. Alimentação saudável. E eu vou explicar que tem base científica, tá? Tem uma cientista também que ela deixou muito claro por que isso acontece. Então, alimentação saudável, exercício físico, você precisa de oxigênio no cérebro, e dormir.
Então, por que cada dia tem mais pessoas sofrendo Alzheimer? Quase toda família tem alguém, né? Se não morreu de diabetes, se não morreu cedo, né? Tem Alzheimer. E por quê? Porque nós mudamos a nossa maneira de nos alimentar, nós ficamos menos ativos. E é isso que produz o Alzheimer, é a falta de oxigênio no cérebro. Também essa cientista, é uma outra cientista, eu infelizmente não coloquei o nome dela aqui, eu vou ficar devendo esse artigo, ela inclusive tem uma palestra no TED sobre isso. Deixa eu ver se eu achei aqui. Ela entendeu que que o Alzheimer acaba acontecendo por o excesso de uma proteína chamada amiloide. E então essa proteína acontece exatamente por um excesso de insulina. Olha aí, gente, metabolizar é tudo. Se você não metaboliza, você produz doenças. Então é como se fosse um tipo de diabetes no cérebro. Isso é o Alzheimer, tá? É uma resistência à insulina no cérebro. Então, por quê? O cérebro, ele queima, né? Basicamente, ele é movimentado pela glicose, né? Pela glucose, né? Que é um tipo de açúcar. Esse é o combustível primário do cérebro. Mas esse não é o único, né? Quando você tem, então, uma resistência à insulina, é como se você tivesse esse tipo de açúcar muito alto, é como se fosse um diabetes no cérebro. Então, ela entendeu que tem um processo chamado ketose, que você também pode queimar combustível no cérebro fazendo uma ketose. Quem faz dieta cetônica sabe do que eu tô falando, né? Quem faz dieta low carb, dieta cetônica sabe o que eu tô falando. Então, essa cientista descobriu que você conseguindo, tomando óleo de coco, tá? Você consegue fazer essa ketose e tirar então esse excesso de glucose no cérebro, tá? Então vamos lá, as dicas principais para evitar e tratar o Alzheimer, né? Evitar, fazer uma prevenção de Alzheimer. E se você acha que já está tendo lapsos de memórias, problemas em fazer tarefas simples que antes você fazia facilmente, se você está com perda de iniciativa, fica meio prostrada, meio parada, ou tem alguém na família assim, né? Tá meio paradinha, meio caladinha. Então, essa pessoa pode estar no processo de demência e você vai precisar ajudá-la. Então, uma das coisas que você precisa parar é de dar açúcar para essa pessoa. Açúcar, glúten, carboidratos, tudo que faz transforma em açúcar, né? Ao invés de usar óleo de cozinha, que sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto de óleo de cozinha, né? Então, ao invés de usar óleo de cozinha, você vai cozinhar com óleo de coco. E se a pessoa suportar, até de manhã em jejum, você pode botar ou uma colher do óleo de coco no café, ou então você dá uma colher de óleo de coco para a pessoa, tá? Se ela suportar bem. Se não suportar, você tenta introduzir o óleo de coco na alimentação, tá bom? E outra coisa que você vai fazer tem que fazer caminhada, leva essa pessoa para tomar sol, para caminhar na praia. Não adianta, se a pessoa ficar em casa parada, não vai melhorar. Ela precisa de oxigênio no cérebro, portanto, ela vai precisar fazer caminhadas e ela vai precisar, então, fazer mais exercício físico. Então, você vai ter que estimular o cérebro, vai ter que estimular os exercícios. E é melhor que você evite isso, né? Então, o que você vai fazer para evitar o Alzheimer, que hoje em dia a gente está cada dia mais tendo? Vai comer direito, vai evitar comer açúcar
e vai fazer atividade física para oxigenar o cérebro. Uma das coisas que eu acho que me ajudou muito a sair do processo de demência foi a leitura, né? Então, eu sempre li muito, embora com o processo da demência eu esqueci boa parte da minha vida, então eu esqueci o que eu li nesses muitos anos, né? Mas eu não consigo, por exemplo, fazer referência aos livros que eu li, mas obviamente que a informação fica de uma maneira ou de outra, né? Então, o que eu fiz foi, quando eu percebi que eu estava demente, eu comecei a ler muito. Ler com demência não é uma coisa fácil, eu não entendia nada, mas eu lia muito, mesmo não entendendo. Então eu pegava um artigo científico, porque eu queria entender o que estava se passando comigo, eu queria me curar. Eu pegava um artigo científico e eu lia 20 vezes, 30 vezes até entender. E eu acho que isso me ajudou bastante. A questão do sono, né, de melhorar a qualidade do sono, eu estudei bastante sobre como conseguir melhorar a qualidade do sono, e acho que também ajudou a paciência do meu marido. Por exemplo, nós assistimos um filme e eu não sabia o que estava se passando no filme, eu não conseguia mesmo acompanhar, então eu virava para ele e falava assim: amor, o que está acontecendo? Me conta. E eu estava ali assistindo o filme junto com ele, mas eu não conseguia acompanhar, não sabia o que estava acontecendo. E ele sempre me explicava o que estava acontecendo, né? Bom, gente, hoje, né, vocês sabem que eu estudo muito sobre as doenças degenerativas, e o Alzheimer é uma delas, e eu posso dizer a vocês que existe uma suplementação muito direcionada para o cérebro. Então, se você quer experimentar uma suplementação que vai ajudar, que realmente melhora, aí você pode fazer o contato comigo. A gente tem muitos depoimentos de melhora de Alzheimer, porque infelizmente esse medicamento que induz ao sono é muito caro, né? E ele não está liberado para as pessoas ainda, mas você não precisa aceitar a demência ou o Alzheimer como uma condição. Você pode começar a se tratar. E se você não quer passar por isso, não pensa que não vai acontecer com você, porque aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer outra pessoa. Não pensa assim, porque às vezes quando eu vejo amigas que estão num processo se aproximando da demência, não lembram das coisas, não lembram de puseram as coisas, têm muita dificuldade de aprender, esquecem as coisas da vida, sabe? Quando eu vejo e eu chamo atenção e as pessoas não se dão conta de que estão caminhando para uma demência. Gente, eu levei, para chegar ao ponto que eu cheguei, eu levei 10 anos. Eu comecei a apresentar sinais de demência, e para chegar ao ponto de ter o diagnóstico de demência, eu levei 10 anos. Então, 10 anos para ter consciência de que eu estava num processo de demência. Então, eu digo para você, se você se percebe não lembrando datas, não sei que dia é hoje, ou você pensa que é segunda e é sexta-feira, ou se você não sabe o ano que tá, se você tem dificuldade de organizar as coisas como eram antigamente, se você está na cozinha fazendo as coisas e de repente você se percebe que você faz uma bagunça maior do que o habitual, se você não consegue achar os lugares, fica meio perdida. Então, se você tem esses sintomas, corre, começa a tomar essa suplementação, começa a fazer atividade física para oxigenar o cérebro, oxigênio, começa a se alimentar corretamente. Aliás, todo mundo deveria fazer isso, né? Com ou não sintomas por se aproximando do Alzheimer. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é. Então, vamos lá. Suplementação micelializada, porque, como eu falei para vocês, é uma questão de mitocôndria, é uma questão de metabolização, não tem jeito,
tá? Então, o que é o Alzheimer? É um diabetes no cérebro, você tem que fazer um processo de ketose e você tem que dormir bem para diminuir o acúmulo da amiloide. Como é que você faz isso? Induzindo um sono mais tranquilo, aprendendo o que é higiene do sono, fazendo uma higiene alimentar e nutrindo o cérebro com suplementos de qualidade, tá? Então, uma boa notícia é que você pode recuperar a memória. Oi, Silvana, boa tarde. Você pode recuperar os sintomas de demência. Se for uma demência em estágio inicial, você pode curar essa demência, mas exige um trabalho muito maior. Então é melhor adquirir os hábitos agora, antes que você tenha que realmente se esforçar muito para fazer um trabalho para remediar os sintomas do Alzheimer, tá bom? Gente, eu não sei se vocês estão fazendo perguntas, eu não consigo ver aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui. Alguém tiver perguntas? Não estou conseguindo ver. Tem pergunta para mim? Não tem pergunta, só os boa tarde aqui. Se vocês tiverem algumas perguntas, então o momento é agora. Tá? O Alzheimer tem cura, já foi descoberto cientificamente como combater a amiloide. Já foi descoberto cientificamente que é um tipo de glicose no cérebro. Boa tarde. Quais são os suplementos indicados? Então, você precisa de um suplemento para dormir, né? Que trate a questão psiquiátrica. Na linha dos suplementos micelizados, eu te indicaria o Estar Bem. Você precisa de um tônico cerebral, que é um suplemento que vai fazer essa questão neural, né, se recuperar. E você precisa de um estimulante. Silvana, eu gosto da melatonina, mas o problema de você tomar diretamente um hormônio, que é a melatonina, é que você não produz ela mais naturalmente. Então, o ideal é você cuidar da alimentação e cuidar da higiene do sono. Como é que a gente produz melatonina naturalmente? Então, você precisa cuidar do sono. Normalmente, um ambiente fresco. No Rio de Janeiro, por exemplo, quase impossível agora, né, gente? Mas você precisa de um ambiente fresco, você precisa de um ambiente 100% escuro. Então, até aquele LEDzinho que você deixa ali do seu telefone para carregar, não é legal. Então, o que você vai fazer? Você vai usar uma máscara ou vai usar um blackout totalmente para escurecer, para induzir a produção da melatonina. E aí você pode usar alimentos que induzem a melatonina. Nesse caso dessa suplementação, Silvana, tem uma linha de suplementos muito específica que relaxa e melhora o sono. Então, fazendo a higiene do sono e mais a suplementação, você vai conseguir a melatonina. Eu não gosto de você tomar o hormônio diretamente, né? Porque se você todo tempo tá colocando no seu corpo um hormônio, o seu corpo deixa de produzir naturalmente. Claro que se é uma emergência, é importante. A melatonina, ela tem uma função importante no organismo. Mas aí o ideal é você produzir ela naturalmente, tá bom? Então, Fernanda, eu posso te passar, tá? Você pode me chamar no privado. Eu vou te passar quais são os suplementos exatamente, tá? Eu vou colocar aqui o meu telefone e eu vou te passar os suplementos. Nós temos bastante já referência sobre isso, mas o importante é vocês saberem que o ideal é promover a saúde. E se você tem algum desses sintomas, corre e cuida, tá? Higiene do sono, higiene alimentar, suplementação correta
entender o que é metabolização, entender que não é só tomar o suplemento, não é só comer o alimento, entender que você precisa metabolizar. Então, o Alzheimer, ele é genético porque a metabolização, a má metabolização é genética também, né? Então, você vê, quem produz o diabetes do tipo 1 tem uma herança genética, o diabetes do tipo 2 tem uma herança genética, o Alzheimer também tem uma herança genética. Então, o Alzheimer é o diabetes no cérebro. Então, precisa fazer ketose, fazer o uso do óleo de coco, tá? De manhã, uma colherinha de óleo de coco, ou usar o óleo de coco no café, né? E usar o coco como alimento é importante, e fazer a suplementação, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho um vídeo que chama-se, deixa eu ver aqui se eu acho essa live, onde eu falo sobre a memória e sobre o cérebro bem profundamente. Então eu sugiro a vocês que assistam. Eu vou colocar aqui o link. Sobre a memória, sobre o cérebro. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não, isso aqui sobre o Lugol. Vou ver aqui se eu acho. Alguma pergunta, meu povo? Olá. Então, aqui é sobre o glúten. Eu tenho aqui é sobre a vitamina D, não. Eu queria ver qual é sobre o cérebro. Eu tenho uma live especificamente sobre o cérebro que a gente fez no ano passado. Bom, eu vou achar aqui e vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então, espero que vocês se atentem. Não é uma coisa fácil de tratar. Depois da demência instalada, é bastante difícil. Eu, graças a Deus, consegui recuperar, né? Mas me cuido muito para isso. Então, eu gostaria que vocês começassem a entender que a gente está vivendo uma era de intoxicação e que a gente precisa mesmo se cuidar, tá bom? Então, boa tarde para todo mundo e saúde!